A questão da origem da alma humana tem suscitado várias interrogações. Para elucidarmos essa temática, devemos começar por considerar a natureza do ser humano. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A alma humana é espiritual, ou seja, incorpórea e imaterial. Por isso não se origina por geração, a partir do casal humano, nem por emanação da divindade, mas tem o seu princípio de existência num ato criador de Deus, que cria e infunde no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Todo ser humano é um composto de dois elementos realmente distintos um do outro: o corpo material e a alma espiritual. São duas substâncias que se complementam mutuamente. A alma espiritual é o princípio vital do corpo material e não pode ser confundida ou identificada com ele. Mas é preciso apresentar provas que demonstrem a espiritualidade da alma humana, não é mesmo? É verdade. Será que a alma humana é realmente espiritual? Para responder essa pergunta, devemos levar em conta o seguinte princípio: o ser e o agir de determinada realidade devem ser ligados entre si. Cada qual age em função do que é. Então, se eu desejo saber se a alma humana é espiritual ou material, devo examinar as suas atividades. Se essas não ultrapassam as capacidades da matéria, eu direi então que a alma humana é material. Se as ultrapassam, diremos então que é espiritual ou imaterial. É certo que o ser humano é capaz de entender noções abstratas, universais, percebendo o essencial. Ele é apto a reconhecer proporções, relações de dependência, de causalidade, de finalidade. Depois de vermos um homem, uma mulher, uma criança, um ancião, um gordo, um magro, a inteligência humana se desprende das diferenças motivadas pela cor, tamanho, sexo, idade, etc., e define todos esses indivíduos como participantes da mesma essência ou natureza. São todos iguais entre si pela natureza, embora diferentes uns dos outros pelos aspectos físicos que os olhos percebem. Por isso, é possível dizer que a alma humana, por sua atividade, é capaz de ultrapassar o concreto, o material. Desse modo, ela é imaterial ou espiritual. A linguagem é a capacidade que temos de formular conceitos e os traduzir mediante sons concretos, que variam de idioma para idioma. Por isso, os conceitos de pai e mãe, por exemplo, são conceitos universais que cada povo fala de um modo diferente. O homem é capaz de raciocinar e reagir a determinado som associado para propor exatamente o mesmo conceito em outro vocabulário. É o que acontece com os tradutores, não é mesmo? Quem olha para a parte interna da boca de um homem e também a de um macaco é inclinado a dizer assim: bom, se o homem fala, então o macaco também fala. Só que nós sabemos que, na realidade, não é isso que acontece, A diferença de comportamento só se pode explicar pelo fato de que no homem há algo mais do que no macaco. E esse algo mais é a espiritualidade do seu princípio vital. E por conta disso, o homem é capaz de perceber que diversos sons não significam sempre diversos conceitos. O ser humano, além de conhecer os objetos que o cercam, possui o conhecimento de si mesmo, ou a autoconsciência. O homem não somente sente dor, mas sabe que sente dor. Possuindo o conhecimento dos objetos e de si mesmo, o homem concebe o plano de ordenar o mundo e a si mesmo, dominando os fatores estranhos ao seu ideal, superando suas paixões desregradas, cultivando boas tendências, e isso tudo escapa à possibilidade dos animais irracionais. O homem intervém no seu ambiente natural, criando cultura e civilização. Essa atividade se deve à ação inteligente e planejadora da pessoa humana. Ao conhecer a natureza que o cerca, o homem percebe as relações entre meios e fins, ou as proporções entre os diversos termos, e concebe projetos para melhorar o seu ambiente, habitat, alimentação, vestuário, arte, etc, etc.
vai assim construindo civilizações sucessivas, não é mesmo? Ora, o animal é incapaz de progredir em suas expressões, porque ele é guiado somente pelos instintos. Embora certeiro em seus movimentos instintivos, ele é incapaz de dizer a si mesmo o que faz ou o porquê ele faz aquilo. É por isso incapaz de se corrigir e de se ultrapassar. Em última análise, a raiz da diferença entre o comportamento do homem e do animal irracional reside no fato de que o homem tem o princípio vital imaterial ou espiritual. A morte é a dissolução do ser vivo. Ora, a alma não pode dissolver-se por si, porque não é composta de partes, mas é isenta de composição. Por isso a alma humana, uma vez criada, existe para sempre, mesmo fora do corpo, pois ela não depende do corpo para existir. Só poderia deixar de existir se Deus, que criou essa alma, a quisesse aniquilar. Porém, se acredita que Deus não aniquila nenhuma de suas criaturas, pois isso seria uma espécie de contradição. Concluímos assim que a alma humana é naturalmente imortal e não deixa de usufruir dessa sua prerrogativa, pois Deus não tira das criaturas o que os concedeu como atributos próprios. A questão da origem da alma humana se resolve sem dificuldade, desde que se leve em conta a sua natureza espiritual. Se o modo de agir revela o modo de ser de determinada criatura, o modo de ser, por sua vez, revela o modo de começar ou de se originar essa criatura. Se o agir e o ser da alma humana ultrapassam o conceito material ou transcendem a matéria, a origem dela há de ser também imaterial. Com outras palavras, a alma humana não vem da matéria nem por evolução nem por geração, mas diretamente por um ato criador de Deus. O Senhor cria e infunde cada alma humana no momento em que se dá a fecundação do óvulo. O embrião recém-fecundado já possui a organização típica do corpo humano. Basta que cresça para que revele as características do organismo humano. Por isso que é possível afirmar que ele já é animado pelo princípio vital, a alma. Está, hoje em dia, superada a tese da animação gradativa, segundo a qual o embrião teria primeiramente uma alma meramente vegetativa, depois uma alma sensitiva e, por último, a alma intelectiva, tipicamente humana e espiritual. Não há razão para admitir essa hipótese, porque o embrião humano já é plenamente humano desde que existe o óvulo fecundado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender como é criada a alma humana? Ou ainda está um pouco confuso? Escreva aqui para nós nos comentários, ok? Isso aí, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares aí nas suas redes sociais, principalmente pelos grupos de WhatsApp, né? Porque isso nos ajuda e muito a evangelizar, viu? Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima!